Bom dia mais uma vez, Deus te abençoe neste domingo, dia 17 de março. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe este dia que está começando, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje em Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Nós vamos dar sequência à leitura do ponto onde nós paramos ontem. Estamos falando sobre provações que todos nós passamos e que muitas vezes não entendemos o porquê nós estamos passando por provações. E se você está acompanhando comigo aqui desde sexta-feira, ontem sábado, hoje domingo, você está vendo que esta epístola de Tiago, até antes de nós orarmos, vamos orar primeiro, e eu vou dar continuidade então a esse tema. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este domingo. Pedimos que o Senhor nos abençoe com paz, com o entendimento da tua palavra, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, nós estamos vendo aqui que todos nós passamos por provações. E essa epístola foi escrita para um povo que estava passando por provações. E eles fugiram por causa desta perseguição que estava acontecendo, por causa da fé em Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos. E Tiago, então, nessa epístola, ele começa a falar e dizer para nós, olha, eu quero falar para vocês que essas provações têm os seus benefícios, ainda que nós não vejamos ela nesse primeiro momento. Amém? É interessante nós vermos esse ponto de vista bíblico da provação. Não daquele evangelho triunfalista ou teologia da prosperidade, melhor dizendo, né? Não nesse ponto de vista, mas do verdadeiro evangelho, daquilo que a palavra de Deus ensina. E ele diz, olha, se você não está entendendo as provações e que essas provações vão trazer benefícios para você, peça sabedoria. Falamos sobre isso ontem. Peça sabedoria se você não está compreendendo, se você não está aguentando, se você não está suportando. Sabe? Caso contrário, você vai ceder, você vai abandonar a tua fé. E esta era a carta enviada por Tiago para que eles compreendessem, sabe, o propósito, a natureza das provações que eles estavam pelas quais eles estavam passando. Sabe, de um ponto de vista prático, nós precisamos entender que aquelas pessoas foram exiladas da sua família, ou tiveram que levar a sua família para um lugar estranho, deixar o conforto, deixar, amados, ali a segurança de tudo que eles construíram por uma vida inteira. Então esta carta foi enviada para essas pessoas. E aonde nós vimos ontem, no finalzinho já do tema ontem, que a verdadeira felicidade ela está em Deus e não nas coisas materiais. Não significa que as coisas materiais não sejam boas, agradáveis, mas que a verdadeira felicidade não está nelas, mas está em Deus. Então Tiago envia esta epístola porque ele olha para os irmãos que haviam tido que fugir da Judéia, de Jerusalém, da Judéia, para outros lugares, e ele está encorajando aqueles irmãos. Encorajando e dizendo, olha, se vocês não estão entendendo, peçam sabedoria. Porque Paulo estava vendo o apelo que o inimigo estava fazendo. Os apelos do inimigo, melhor dizendo. E nós sabemos que nós temos 3 inimigos, pelo menos. Um inimigo é o diabo, aquele que está sempre contra nós. O outro inimigo é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então o mundo sempre vai numa direção contrária à direção de Deus. E é fácil você identificar, para o lado que estiver indo a maioria, não vá. E por fim, o terceiro inimigo e maior somos nós mesmos. O meu maior inimigo é a minha carne, o meu eu. Eu sou o maior inimigo, eu sou o maior empecilho para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Para que eu me torne um cristão maduro, um homem amadurecido, um cristão amadurecido. 3 inimigos, o diabo, o mundo e o eu, são os nossos piores inimigos. E talvez desses 3, o pior é o eu, é o nosso eu. Amém? Então, no versículo de número 12, diz assim,
dando sequência ao que nós já vimos, eu falei rapidamente um resumo do que nós já vimos. Diz assim: bem-aventurado, feliz, próspero é o homem que suporta com perseverança a provação. Vamos tentar entender um pouquinho, amados, esse suportar significa que ele não renunciou à fé, suportando a prova. Nós precisamos ficar firmes na nossa fé. Amados, as provas vão vir e às vezes as provas são duras e provas maiores virão ainda, mas nós não podemos renunciar à nossa fé. É isso que Tiago está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta, porque ele não renuncia à sua fé, ele suporta a provação. Bem-aventurado, feliz, próspero é esse homem. Porque esse suportar, ele tem um sentido de dor, sabia? O suportar, ele tem um sentido de dor, de sustentar, de sobreviver. Esse é o suportar. O suportar ele fala de dor mesmo. Nós suportamos às vezes com dor, mas suportamos com perseverança. Sabe, amados, quando nós suportamos, nós somos aprovados. É o que está dizendo aqui, ó. Suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, então quando eu suporto, eu depois tenho como benefício a aprovação, ser aprovado. Por quê? Porque com a fé eu pude resistir, pedir sabedoria a Deus e resistir também. Pedir sabedoria a Deus porque andei na fé, não renunciei à fé. Então eu pude resistir àquela aprovação porque Deus me deu sabedoria. Numa dependência total de Deus, porque nós dependemos de Deus, nós vimos isso ontem. Seja humilde, seja rico, a nossa dependência ela é de Deus, ela não é das coisas materiais, ou não são das coisas materiais. Ele disse ainda, olha, as coisas materiais é como um dia que o sol nasce e aquele sol escaldante queima a erva, cai a flor, assim é o rico que confia nos seus bens, nas coisas, nos seus bens materiais. Então ele nos incentiva a suportar para nós sermos aprovados. Sabe? E aprovado é literalmente passar a prova. Passar na prova, melhor dizendo. E ele continua e diz mais ainda que ali nós recebemos a coroa da vida. Pastor, o que é essa coroa? Essa coroa é aquela coroa que o atleta vencedor recebia no final da prova, por ter cumprido a prova. E ele só cumpriu a prova porque ele resistiu, porque ele suportou a dor, porque ele se preparou, porque ele não abriu mão de tudo aquilo que ele aprendeu e ele continuou suportando, suportando, suportando até a linha de chegada. E o cristão tem que ser assim. Por isso que ontem nós falamos de algo que é muito importante. As provas vêm nos dar robustez. Eu falei sobre isso ontem, que tipo de homens e mulheres nós seríamos se tudo que nós orássemos fôssemos imediatamente atendidos. E usei o exemplo dos filhos. Como são os filhos daqueles que qualquer coisa os pais super protegem, os pais atendem, eles se tornam homens e mulheres inseguros, mimados, sem força, sem perseverança. Então o Senhor ele está nos preparando. Ele está nos preparando. Sabe, amados, porque ele quer que eu e você chegamos, como diz aqui, ó, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama o Senhor? João capítulo 14. Aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que em meio à provação não abandonam a fé, não renunciam à fé, e quando não estão entendendo, pedem, Senhor, dá-me sabedoria para resistir a esta provação. Então, no final, a recompensa final da fé é estar com o Senhor, receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no versículo 13 ele diz ainda mais, ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então veja, toda prova que passamos, ela nos fortalece ou ela nos afasta de Deus. Vou repetir. Toda prova que eu e você passamos, ou ela vai nos fortalecer,
ou ela vai nos afastar de Deus. Ela vai nos fortalecer quando nós obedecemos, quando nós permanecemos fiel a Deus, quando nós confiamos no cuidado de Deus e não renunciamos à fé. Crendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Também, amados, ela nos afasta de Deus, se em meio a esta provação, ao invés de nós permanecermos fiéis, obedientes, nós duvidarmos. E por causa da dúvida, nós desobedecermos a palavra de Deus, escolhermos atalhos, outros caminhos, fazer do nosso jeito, não seguir a palavra de Deus. E ele aqui deixa muito claro, Deus ele não pode fazer o mal. Sabe o que ele está dizendo aqui quando Deus ele não pode ser tentado pelo mal? Significa que ele não pode fazer o mal. Então que todo mal que nós sofremos é consequência das nossas escolhas. E todo bem que nós sofremos é consequência das nossas escolhas. E o Senhor diz, olha, vocês estão passando por um momento de provação. Esta provação está trazendo uma fé fortalecida, uma fé genuína para vocês. Está demonstrando a qualidade da fé de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que Deus ele não permite que nós sejamos tentados por uma tentação, por uma prova maior do que nós podemos suportar. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13. Ele não vai permitir que você passe por uma prova, por uma tentação que você não possa suportar. Ele sempre vai te dar um escape. Porém, como eu disse, a provação ela nos aproxima, ela nos fortalece, nos aproxima de Deus ou ela nos afasta. Então, quando vem a prova, quando vem esta prova, quando vem esta tentação, e o Senhor não deixa nós sermos tentados mais do que nós podemos, e ontem nós falamos sobre isso, a provação, ela é uma provação para sermos aprovados, mas se nós agirmos de maneira incorreta, ela se torna uma tentação. E diz a palavra do Senhor que nós nunca somos tentados por algo que seja maior do que nós possamos resistir. Então, quando nós passamos pela provação, olha que importante entender isso, nós vamos ou escolher o escape que Deus dá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ou nós vamos ceder à tentação. É um ou outro. Ou nós vamos escolher o escape de Deus, e isso vai nos fortalecer, isso vai nos dar esta fé robusta, ou nós vamos escolher ceder à tentação, e isso vai nos afastar de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz que aquele que me ama, aquele que anda comigo, é aquele que obedece à palavra. Amém? Versículo de número, vamos continuar aqui, versículo de número 14. Que diz lá, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo próprio desejo que está lá no seu coração, quando esta o atrai e seduz. E aqui são duas palavras que elas trabalham aqui em paralelo, mas elas significam atrai para uma armadilha. Sabe, a nossa cobiça, a cobiça da carne do homem, do coração do homem, o atrai para uma armadilha. E esta o seduz. O que seduz? A isca que está na armadilha. São dois termos de caça. O atrai é um termo para caça e o seduz é um termo para pesca, onde você é pego pela isca, aonde você é pego na armadilha pela isca. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade, pelo desejo do seu coração. Então, quando nós somos tentados, é porque, ouça isso, porque lá dentro do nosso coração há esse desejo. E então, no versículo 15, ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, veja, pelo desejo da minha carne, eu sou atraído para a armadilha. Nessa armadilha vai ter uma isca que vai me seduzir e vai me fazer entrar lá dentro, ser pego por essa isca, ser atraído por algo que está lá no meu coração. Esse é um paralelo entre o atrai e o seduz, que vai fazer com que depois disso, depois que essa cobiça dá à luz, ela gera o pecado. E ela está falando, sabe do quê? Da concepção da morte. De como a morte ela é produzida. Ela começa com uma cobiça, com uma tentação. Essa tentação, quando é executada, quando a pessoa cede à tentação,
quando ela, ao invés de seguir o caminho de Deus, ela segue o desejo do seu coração, ela então entra ela então peca. Então veja, o pecado não é um ato isolado, ele é todo um processo, ele fala de um processo. Sabe, amados, não é um ato simples o pecado, mas ele é um processo aonde eu sou tentado, aonde então o desejo do meu coração, a cobiça do meu coração é atraída, e então disso eu peco, e do pecado, olha o que diz a palavra, é consumado, gerando a morte. Então ele gera morte. Veja, então o pecado não é um ato simples, ele é um processo de concepção que começa com a tentação, aonde atrai pela cobiça do coração, mais uma vez, aonde essa cobiça uma vez se transformando num ato, ela é o pecado, e o pecado gera morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Versículo 16 para nós terminarmos, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o Senhor é o mesmo sempre. O Senhor, ele quer o teu bem, ele quer te dar sabedoria. Tudo que é bom vem dos céus. Tudo que é bom vem de Deus. Não vai vir da terra, das tentações, dos desejos do coração, mas vão descer dos céus. Do que diz aqui, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Versículo 18, para terminarmos. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós somos as primícias, nós já falamos sobre isso, que é primícia, e diz aqui que ele nos gerou pela palavra da verdade, é a palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, que ela tem esse poder de nos regenerar, de nos fazer nascer de novo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã de domingo e pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça. Te damos toda a honra e toda a glória e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Vem nos perdoar, vem nos lavar, vem nos limpar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã, pedindo pela nossa casa, pela nossa família, pelo casamento, pelos filhos, pela viúva, pelo viúvo, pela solteira, pelo solteiro, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude, para que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos, para que o Senhor possa nos dar esta fé robusta, esta fé que tem qualidade, esta fé testada, provada. Por isso, dá-nos mais uma vez, nós te pedimos sabedoria. Dá-nos mais uma vez, Senhor, fome e sede da tua palavra, de andar nos teus caminhos, de andar na tua vontade. Meu Deus, nos ajuda, ajuda aquele, Senhor, que tem sido fraco. Pai, perdoa aqueles que estão sendo fracos, que estão, meu Deus, cedendo às tentações. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, nós clamamos por eles. Para que o Senhor possa, com teu Espírito, ministrar nos seus corações e livrá-los de todo mal, Senhor. Livrá-los de todo pecado, de toda morte. Para que eles andem na tua palavra, para que eles, Senhor, possam passar por essas provas firmes no Senhor, sem renunciar à sua fé, sem renunciar à palavra, sem abandonar a palavra do Senhor. Nós levantamos um clamor, ó Deus, em nome de Jesus por estes. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado, um domingo em família, cheio de alegria, cheio do teu Espírito Santo. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. Por gentileza, não esqueça que hoje nós temos o culto às 19 horas. E também, se você ainda não deu like, compartilhe e coloque nos comentários o teu pedido de oração para que nós todos possamos estar orando juntos. Você não está sozinho, não está sozinha, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.